Boa noite, a paz do Senhor. Deixar mais um vídeo. Você vê, inscreva no canal, dê uma força, dê um apoio. Envie os links para os seus amigos, deixe seu like aí. Quero deixar simplesmente alguns versículos que se encontram em João no Evangelho, capítulo 10, do versículo 10 em diante. Deixar o versículo 10, o 11, 14 e o 16. Que diz: o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agradar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Quando Deus diz, eu sou bom pastor, é para que nós podemos confiar só nele. Ele dá um grande ensino, é o melhor de todos, é o melhor de todos. Interessante que você vai ver o inimigo dizer: eu vim senão para roubar, matar e destruir. No mesmo versículo Deus diz: mas eu darei vida com abundância. Aí ele vai dizer no versículo 11: eu sou bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Você vai ver que hoje, nos dias que nós vivemos, muitos não são mais pastores. Muitos são ocupadores de lugares. Desculpa a minha expressão. É pela palavra que nos ensina. Você vai ver que em Mateus 23, Deus vai dizer que os fariseus e os escribas estão sentados na cadeira de Moisés. E aqui em João ele está dizendo: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Hoje, a maioria quer credencial, mas não quer submeter a obra. Muitos vão ao campo missionário, desculpa a minha expressão, já pensando no salário, pensando no que vai ganhar. Ei, Jesus, quando ele veio pensando nas almas. Ele veio pensando nas vidas. Ele veio pensando naquelas vidas que estavam na sarjeta. Você vai ver que apóstolo Paulo, Deus levanta ele como apóstolo dos gentios, missionário dos gentios, evangelista dos gentios, pregueiro da verdade dos gentios. Deus levantou o apóstolo Paulo. Mas quando você vê o apóstolo Paulo, ele vai dizer que com minhas próprias mãos trabalhei para me manter. E ainda aqueles que se compadeciam me ajudavam, eu doava a quem não tinha. Só que hoje não. As coisas mudaram. O próprio Deus ele vai dizer que quando lhe pedirem a sua túnica, dê a sua capa. Quando você ir, não leva nada. Como se diz, não leva saquito, não leva mocó, dizer dessa linguajar mesmo, para reconhecer a humildade
que Ele cobra de mim e de você. Como é que nós vamos pregar a verdade, dizendo, o próprio Jesus diz, apóstolo Paulo também diz, recebei de graça, e graça vos entregai. Jesus, ele veio pela misericórdia fomos alcançados, ele não foi cobrado, ele não cobrou. Agora, uma coisa, ele era sujeito, submício a Deus. E por que não queremos se submeter a ele? Queremos decidir as nossas decisões, nossas vontades, nossos próprios desejos. Mas só que ele está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e as minhas ovelhas me seguirão. Quem segue Jesus tem que entender uma coisa. Ele é o Deus de milagres, sim. Mas só que temos que entender o que ele diz para Josué: tem alguém anátema em nosso meio. Tem alguém que se corrompeu no meio, e eu não vou mais. Desampararei, e eles viraram as costas para o inimigo. Então você vai ver que ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu tenho cobrado santidade, elas têm que andar com santidade. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, vida com abundância. Você vai ver que lá em João 16, capítulo 30, versículo 33, ele vai dizer: digo isso para que tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, que eu venci. Apóstolo Paulo, ele vai dar um maior exemplo. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Tiago, ele vai dar um exemplo. Tiago 4, versículo 7. Se sujeitai-me-vos a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E por que muitas vezes nós queremos se submeter a nós mesmos? Nossas vontades, nossos prazeres, nossos desejos. Decidir o que nós queremos. Muitas vezes nós queremos tantos de Deus, mas não queremos aquilo que Deus decide para nós. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos fazer aquilo que Deus tem dito para nós se submeter, para que nós permaneçamos no que Ele tem nos ensinado. É por causa disso que ele vai falar também lá em Apocalipse 22, 11. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. O que falta no nosso meio hoje é santidade. O que falta no meio do povo de Deus hoje é humildade, caráter, compromisso. Estão achando que o céu é de qualquer jeito que vai se chegar lá? Só porque acha que nós vivemos hoje no tempo da graça? Nós vamos ser salvos de qualquer jeito? Não. Mesmo no tempo da graça, para nós ser salvos, nós temos que ter vida de santidade. Tenho que ter vida submissas a Deus. Não é submeter a nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, não. Porque o nosso próprio desejo é que nos destrói. E hoje, o que a gente vê mais hoje se cumprindo é o que está escrito no livro de Oséias. O espírito de luxúria tomou conta do povo. O espírito de luxúria tomou conta. Cada um quer luxar mais do que o outro. Passa necessidade, passa fome, faz negócio feio, mas quer andar luxuoso. É espírito de luxúria. E Deus disse que naquele dia, nenhum que não tiver santidade verá a sua face. Nenhum. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pense bem.
vê os acontecidos que tem acontecido ultimamente. Mas você tem que entender uma coisa. Deus disse que o mundo era mau. E sabemos que o inimigo nunca brincou de ser inimigo. Ele sempre vai lutar sendo o nosso inimigo, nosso rival. Mas Deus, ele disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você vai ver, a maior prova é quando Daniel tem uma visão. Diz que o anjo do Senhor chamado Gabriel disse: o príncipe de guerra disse: esforça-te, ô Daniel. A mesma coisa Deus disse para Josué: te anima, tem bom ânimo, te esforça. E hoje o que falta no meio do povo é esforço, compromisso. Saiba que ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se você é a ovelha de Cristo, conheça a voz dele, siga os passos, abandone este mundo, larga este mundo, siga os passos de Cristo. É o que ele deixou escrito lá em Marcos 9, versículo 8. Versículo 8 não, 34, perdão. E chamando Jesus a multidão e os discípulos, disse: quer vinde a por mim? Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, para nós seguir a ele, nós temos que deixar este mundo de pecado. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te apresento, Senhor da glória, a cada um, Senhor, a qual, papai querido, este áudio, esse vídeo chegar até ao alcance dele. Que a tua misericórdia, a tua fidelidade vá ao encontro dele, Senhor. A qual tu deu um coração novo, um coração sincero, um coração de humildade, um coração de simples missionários, simples pastores, que reconheça que tu és o primeiro e o único, que tu és o alfa e o ômega, Pai. Dá um entendimento regenerado à mente de cada um, um coração sincero e uma mente restaurada em nome do teu Filho. Eu te peço e por fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.